Olá, professoras! Sejam todas muito bem-vindas a essa videoaula que tem como tema como acabar com a rotatividade de alunas na sua escola de balé, seguindo 4 pontos estratégicos, atendendo o público certo, oferecendo um ensino de alta qualidade, acompanhando a família ao invés de somente a aluna e também cobrando uma mensalidade que seja justa. Vamos lá? Partindo do primeiro ponto estratégico para acabar com a rotatividade de alunas na sua escola de balé, é a seguinte questão: atender o público certo. Mas quem é o público certo, professora Sheila? São os pais que vão reconhecer o valor do seu trabalho e, sobretudo, vão ter condições de investir na mensalidade que você cobra para o balé para a filha deles. Então, logo, se você avaliar que você tem uma graduação, você tem especializações, você tem anos no ensino de balé clássico, você realizou a formação como bailarina, você tem também uma carreira, anos de atuação. Logo, você precisa cobrar um valor equivalente a todo o empenho, a todos os anos de investimento nessa carreira. Esse valor vai ser um valor acima de R$150. Esse público que você vai atingir cobrando uma mensalidade de aproximadamente, no mínimo, R$150, é o público de classe média alta, lembrando que a avaliação é feita a partir das suas formações, professora. Observando que o público certo é o público dos pais que têm condições de pagar pelo seu trabalho, logo é preciso avaliar se a criança quer por aquela aula de balé, se não é somente um desejo dos pais. Por isso que eu me refiro a público certo. O público certo são os pais que têm condições de investir no balé para suas filhas, seus filhos, e são as crianças que querem fazer balé, que pediram em algum momento para os seus pais para levarem a uma escola de balé. Visto que, se a criança passa pelo período de adaptação e você conseguiu efetivar aquela matrícula, fazer com que a criança permaneça com muita satisfação de ambas as partes, da família e também da criança, perfeito. Se a criança está num processo de adaptação em sua escola de balé e ela não tem o perfil, ela não tem o gosto pela dança clássica, ela está radiante por outra modalidade, por hip hop, enfim, a criança quer luta e o pai e a mãe levou para uma aula de balé. É o momento que a professora precisa se posicionar e conversar com estes pais para que eles venham entender que eles precisam levar a criança para ter uma outra experiência ou outras experiências, não somente com o balé, para que então a criança possa escolher aonde que ela vai querer ficar. E partindo do segundo ponto, para acabar de vez com a rotatividade de alunas na sua escola de balé, é ter um ensino de qualidade. E quando eu me refiro sobre um ensino de qualidade, eu estou falando em um ensino de balé infantil que pense na criança, no seu desenvolvimento integral. Não somente no ensino das técnicas, mas também no ensino artístico, no ensino social, no ensino psicomotor.
Quando os pais deixam uma criança sob os cuidados de uma professora de balé infantil, eles querem que essa profissional cuide da filha deles, do filho, assim como eles cuidam dos seus filhos, pensando no desenvolvimento físico, no desenvolvimento cognitivo e também no desenvolvimento social. Então, ensino de qualidade para o balé infantil, que vai determinar com que acabe a rotatividade de crianças em sua escola, para que essas crianças permaneçam com você, o ensino precisa ser um ensino de balé lúdico. E ludicidade no dicionário significa aprender divertidamente. E aprender é diferente de se divertir. Logo, a professora de balé infantil precisa entender que se a criança vem para a sua escola de balé, frequenta suas aulas e apenas se diverte, essa criança não vai ter um desenvolvimento técnico, não vai ter um desenvolvimento artístico, essa criança vai chegar no palco e não vai conseguir ter performance. Logo, os pais observam que essa criança não tem aprendizado e uma hora ou outra vão tirar essa criança do balé. E se essa criança vai para a sua escola, para as suas aulas de balé, e ela somente aprende as técnicas, mas não está associada à ludicidade, essa criança vai chegar uma hora que ela vai se desinteressar. Então, se em um extremo é os pais que retiram do balé porque estão insatisfeitos, nesse outro extremo, quem vai querer sair do balé é a própria criança, é a aluna. Então, é visto que aproximadamente uns 5 anos para cá, é aplicado o balé lúdico, porque neurologicamente, falando neuropsicopedagogicamente, é a ludicidade que vai fazer com que a criança mantenha sua atenção, ative a região do seu sistema nervoso para que venha aprender divertidamente, certo? Então, na escola Sheila Ballet Coach hoje, o nosso planejamento anual de ensino, todas as semanas são programadas com aulas temáticas. Por que, professora Sheila, aula temática toda semana? Simples. Neuropsicopedagogicamente, a aula temática tem muito mais sentido no processo de ensino-aprendizagem do que uma aula que não é temática. Espera aí que eu já vou te explicar melhor. Por exemplo, se naquela semana da Páscoa, a criança na creche, na sua escolinha, está tendo temáticas relacionadas à Páscoa, se naquela semana do Dia das Mães, a criança está tendo temáticas relacionadas ao Dia das Mães, se naquela semana do índio, a criança está tendo lá na escolinha regular temáticas relacionadas ao índio, independente do calendário de comemorações do ensino regular, todas as comemorações precisam ser trazidas para dentro da sala de aula do ensino de balé clássico infantil. Mas por quê? Porque se lá a criança está falando sobre aquele tema e ela chega em uma aula extracurricular e também é abordado aquele tema, sabe o que ocasiona no cérebro de uma criança? Mielinização do sistema nervoso central. O que é isso? Todo o caminho de sinapse que passa toda aquela informação das emoções para o sistema racional da criança, ele vai engrossar. Aquela bainha se chama mielina. E quanto mais vezes a criança tem contato com a mesma temática, com o mesmo assunto, mesmo que aprenda algo diferente associando aquilo, a bainha de mielina vai engrossar e aquilo vai se tornar uma memória de longo prazo. Logo, a criança não esquece o que foi aprendido. Ela tem a capacidade de chegar em casa depois que
realizou a mielinização do sistema nervoso e verbalizar para os seus pais o que ela fez. Ela tem a capacidade de no dia seguinte conseguir contar, contextualizar de alguma forma para os seus colegas, para a professora da creche, o que ela fez na aula de balé. Ela tem a capacidade cognitiva de dali uma semana lembrar aquilo que ela fez na aula extracurricular que ela frequenta uma única vez na semana. Ela consegue lembrar porque ocasionou no seu sistema nervoso central uma mielinização, gerando uma memória de longo prazo. Então, a aprendizagem é trazer todo o ensino do sistema límbico das emoções para o neocórtex cerebral da criança. A criança não pode só brincar, ela não pode somente se divertir, ela não pode ser estimulada apenas um grupo de neurônios no seu sistema nervoso central. Essa criança precisa aprender e ela de fato só vai aprender se for estimulado um outro grupo de neurônios que faz parte do raciocínio lógico, que faz parte da memórias de longo prazo, que faz parte do processo de mielinização cerebral. Então, as aulas temáticas associadas não são aulas temáticas aleatórias. Ensino de qualidade no balé infantil para que acabe a rotatividade de crianças na sua escola de balé não são aulas temáticas aleatórias. Precisam ser aulas temáticas que sigam com o calendário comemorativo do ensino regular. Ah, professora Sheila, mas e aquelas semanas que não tem nenhuma comemoração lá no CI, na creche? E aí? Qual será a temática? Existem muitas temáticas que você, professora, pode trabalhar na sua escola. Balés de repertório, você pode trabalhar as literaturas infantis brasileiras. Existem vários livros que vêm trazer uma abordagem muito altruísta, muito social para o desenvolvimento integral de uma criança, como a Chapeuzinho Amarelo, que trabalha as questões do medo das crianças, da imaginação. Também tem a Menina Bonita do Laço de Fita, que é uma literatura infantil brasileira que trabalha a questão do preconceito. Existem também outras literaturas incríveis, por exemplo, A Estrela que Ilumina, que é a literatura do Henrique Ferresse, um conterrâneo aqui de Santa Catarina que ganhou o prêmio de livro do ano na Bienal de 2019 no nosso país, como o livro do ano que trabalha o bullying. Então, existem outras temáticas a serem escolhidas que fazem parte da história do balé clássico e da literatura infantil brasileira para a valorização da nossa cultura, para desenvolver nas nossas alunas o apreço pela leitura, pela contação de histórias. Então, ensino de qualidade é um balé lúdico, mas ludicidade significa aprender divertidamente. A aula temática neuropsicopedagógica é o maior aliado que é utilizado por 90% de todas as professoras de balé clássico do nosso país. Então, observe a importância e passe a olhar com outros olhos para o grande potencial que tem o ensino das aulas temáticas no balé infantil, para que você acabe com a rotatividade de crianças na sua escola de balé. O terceiro ponto a ser observado para acabar de vez com a rotatividade nas suas aulas de balé é cobrar uma mensalidade justa. E quando eu falo mensalidade justa, tem que ser correspondente às suas formações, professora. Se você não tem graduação, não tem pós-graduação, nunca se especializou em balé clássico, não dá para cobrar R$150 em uma mensalidade. Realmente não dá.
Valor de mensalidade alta é correspondente às titulações de uma professora de balé e, sobretudo, é correspondente à sua carreira, o seu tempo de atuação. Muito mais vale, no meu ponto de vista profissional, uma professora que tenha se formado agora como pedagoga, educadora física, tenha lá os seus 3 anos de balé clássico, está realizando uma especialização na metodologia Vaganova, por exemplo, e ela tem alunas e pais engajados, ela tem comprometimento, ela consegue ter estabilidade financeira, ou seja, ela vive da dança e é muito bem remunerada por isso. Em comparação, uma outra professora que tem 10 anos de carreira, tem 3 titulações e 2 pós-graduação, não tem o resultado que aquela outra professora com menos titulação tem. Aí eu te pergunto, o que importa? Importa mais a titulação ou os resultados? Eu te digo as duas coisas. Mas nunca pense que você precisa ter 10 títulos para ser uma boa professora, porque o que caracteriza uma boa professora é os resultados que ela tem. É a transformação que ela causa na vida das suas alunas. É o ensino de qualidade que cuida do ser da criança de maneira integral, corpo e mente. Então, cobre pela sua mensalidade o valor justo com o seu tempo de carreira profissional e o público que você quer atingir. Por exemplo, eu, Sheila, já tenho uma graduação, pós-graduação, especialização em dança, especialização em balé clássico, sou formada em coach infantil, sou analista corporal e comportamental, a minha mensalidade é R$180. Não tem como ser menos que isso. Não tem como jogar fora 20 anos de preparo. Eu preciso colocar um valor justo na minha mensalidade. E R$180 aqui em minha cidade, quem consegue pagar por esse valor por uma aula na semana com duração de 1 hora ou 1h30, é somente os pais de classe média alta. E tá tudo bem. Esses são os pais que conseguem. Ah, professora Sheila, mas daí as crianças de classe média baixa? Eu faço um projeto social. Aqui na nossa cidade também tem aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura Municipal. Eu adoto aquelas crianças com o valor, o faturamento mensal que entra na escola. Hoje, a escola Sheila Balé Coach adota crianças de projetos sociais de balé, adota crianças do Hospital do Câncer. Com o faturamento alto da escola, conseguimos desenvolver projetos sociais. E tá tudo certo. Então, professor, o terceiro ponto é esse. Cobre um valor justo pelas suas mensalidades. E o quarto ponto, a estratégia específica para acabar de vez com a rotatividade das suas crianças em sua escola de balé é acompanhar toda a família e não somente a aluna. Isso mesmo. Ah, professora Sheila, já não é fácil acompanhar o desenvolvimento integral de 200 crianças na minha escola. Como que eu vou acompanhar todas essas famílias? Ah, então eu preciso dizer algo que talvez você nunca tinha ouvido de ninguém ainda. Será que uma única professora consegue acompanhar 200 crianças, o desenvolvimento individual, técnico, artístico e social de 200 crianças? Me desculpe, mas eu não acredito. Uma equipe com 5 professoras, no mínimo, talvez conseguiria acompanhar esse número de crianças, mas uma única professora atendendo mais que 100 crianças, acompanhar o desenvolvimento integral dessas crianças é uma utopia. Não é real, não é possível. Quem dirá acompanhar
as famílias dessas crianças, visto que ensino de qualidade não está relacionado ao número de crianças que uma professora de balé infantil tem, mas está relacionado ao ensino de qualidade, ao acompanhamento individual que a professora faz com essas crianças, com essas alunas e também com os seus familiares. Então, para que uma única professora consiga, em sua escola de balé, acompanhar o desenvolvimento integral, individual de cada aluna e fazer no mínimo um acompanhamento mensal de toda a família, é possível que essa professora atenda no máximo 50 alunas. Esses pais precisam, para que o ensino de qualidade seja desenvolvido na tua escola e a rotatividade de alunas seja diminuído, esses pais precisam receber um acompanhamento antes e após as suas aulas. Antes, através de um informativo do plano de aula nos grupos dos pais. E depois, através de registro, através de um feedback, através de fotos e vídeos que venham complementar e afirmar que aquele planejamento, aquele plano de aula anteriormente anunciado, ele foi colocado em prática e ele teve êxito. Então, é preciso que os pais desenvolvam confiança enquanto contratantes do nosso trabalho. Os pais precisam estar seguros de que as suas filhas estão indo para uma escola de balé e estão de fato aprendendo não somente na teoria, mas na prática principalmente. Que essas crianças estão sendo cuidadas do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento artístico, do desenvolvimento psicomotor e social. Quando a professora de balé tem a capacidade de cuidar de maneira integral das suas alunas, é então que a rotatividade de alunas para de acontecer na sua escola. Quando você atinge o seu público-alvo, quando você tem o valor justo na sua mensalidade, quando você oferece um ensino com alta qualidade e quando você dá um feedback, dá um retorno, faz um acompanhamento mensalmente significativo com esses pais, com essas famílias. Em minha escola Sheila Ballet Coach, eu realizo todo final de mês o resumo das 4 aulas temáticas, que anteriormente já foi apresentado aos pais através de um informativo nos grupos do plano de aula e também já foi informado a eles após a aula através de registro de fotos e vídeos. Eu também envio o resumo, que é uma gravação realizada com algumas crianças. Desta maneira, os pais se sentem confiantes. Quando o ensino, ele é um ensino de balé lúdico, que a criança vem para a escola de balé, ela aprende divertidamente, a criança está cativada e quando os pais estão observando e conseguindo acompanhar a evolução das suas filhas, os ganhos que elas estão tendo, os pais também se sentem confiantes. Então, se as crianças estão satisfeitas e os pais estão satisfeitos, a rotatividade de crianças não vai acontecer na sua escola de balé infantil, pode ter certeza. Eu espero que vocês tenham amado essa videoaula, várias orientações e dicas que eu aplico em minha escola, eu estou aqui passando gratuitamente a vocês e quero fazer um convite ainda mais especial. Quero convidar a todos vocês a fazerem parte do canal no Telegram chamado Amigas do Balé. Nesse canal no Telegram eu compartilho semanalmente arquivos, links, fotos, vídeos, textos correspondente à gestão de escola de dança, a pedagogia de ensino para o balé infantil neuropsicopedagógica,
Compartilho dicas, compartilho também atividades de outras professoras cerebrina dos nossos cursos online para que você venha aprender conosco e viver da dança e ser muito bem remunerada por isso. Então, clica no link da bio que está lá no nosso Instagram, Cerebrina School, e faça parte hoje mesmo do nosso canal no Telegram. Te vejo na nossa próxima videoaula. Um grande abraço, Deus abençoe!